Queridos, abra comigo a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, nós leremos este versículo de número 17. No Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, este único versículo de Paulo, dizendo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que palavras tão tremendas! É sobre o reino de Deus, e o nosso título nesta noite é: o que é o verdadeiro cristianismo? O que é o reino de Deus? O que é o cristianismo? O que é ser um verdadeiro cristão? Está tudo aqui neste único versículo da palavra de Deus. Bem, esse texto responde esta pergunta. Esse texto traz a definição do Espírito a respeito do que seja o reino de Deus, a respeito do que seja um verdadeiro cristão. Se nós desejamos uma figura, uma foto, uma descrição de um verdadeiro cristão bíblico, está aqui neste versículo da palavra de Deus. Mas antes de entrarmos propriamente dito em nosso texto, deixe-me chamar a atenção para um outro texto da palavra de Deus, onde o reino de Deus também é descrito e definido. Abra comigo em Lucas, no capítulo de número 17, no versículo de número 20, Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 20, estas palavras, o Senhor sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Bem, os fariseus tinham uma pergunta ao Senhor sobre o reino de Deus. Eles tinham um inquérito, mas não era uma pergunta gratuita, era uma armadilha que eles colocaram diante do Senhor. E todos nós sabemos que a concepção, a ideia que aqueles líderes judeus tinham a respeito do reino de Deus era uma concepção, uma ideia errada, não bíblica. Por alguma razão, eles tinham desprezado toda aquela família de textos do Antigo Testamento que nos informam que a vinda do Salvador, o reino de Deus, o Messias, ele seria um Messias sofredor, ele seria desprezado por sua nação, rejeitado, lançado fora e crucificado, e o seu reino não seria deste mundo. E assim eles colocaram todo o seu foco ao longo de séculos neste outro grupo de textos da palavra de Deus no Antigo Testamento, que também informa que o reino de Deus seria glorioso, mas aqueles versículos, aqueles textos se referiam ao reino celeste do Messias. E é com esta mentalidade errada sobre o reino de Deus que estes fariseus se aproximam do Senhor Jesus Cristo com esta pergunta, interrogando quando havia de vir o reino de Deus. Este reino de Deus. A ideia destes líderes era tão torta, queridos amigos, tão equivocada, e é realmente surpreendente pensar nisso, porque a palavra de Deus está permeada de textos mostrando que o reino de Deus não se trata de um império humano aqui nesta terra, mas aqueles homens, eles almejavam por um reino de Deus terreno, e toda a ideia do reino de Deus era de um império na face da terra, de um Messias glorioso que viria para libertar Israel dos romanos e trazer de volta a era de ouro, a era de glória de Israel, o período de Davi e de Salomão, e Israel seria o topo em todas as nações, um grande império sobre a face da terra, e todas as pessoas viriam servir Israel. E o Messias se assentaria num trono em Jerusalém e reinaria o mundo inteiro dali, e Israel seria a sua nação. Esta era a visão, esta era a ideia errada daqueles homens. Eles entendiam as coisas de maneira torcida, e assim, com esta ideia, com esta concepção errada, esta compreensão errada do reino de Deus, eles perguntam ao Senhor quando chegaria este tipo de reino, este reino que nós esperamos. Ele se dizia ser o Messias, Jesus Cristo, o Senhor disse ser o Messias, mas o Senhor continua andando para cima e para baixo, com roupas simples, com pobres galileus. Nós continuamos debaixo do Império Romano. Quando vai chegar o reino de Deus? O Messias está aqui, mas quando virá o reino de Deus? Este reino da prosperidade. E aqui estão estas palavras: é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então o Senhor passa a lidar com isto. E em sua resposta, ele corrige aquele desvio doutrinário dos fariseus, e ele declara o que de fato é o reino de Deus, o reino que ele próprio veio instaurar neste mundo. A continuação do versículo 20 diz: então, respondeu-lhes e disse, aqui está,
O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Bem, esse reino de Deus não seria visto por olhos humanos necessariamente. Ele não seria uma imensa catedral, um conjunto de igrejas reunidas em um sínodo, em uma convenção. Não seria um império, uma cidade, algo visível, algo exterior. O reino de Deus não seria como uma conquista militar, como nós estamos vendo ali na Ucrânia, a Rússia invadindo um país, colocando a sua bandeira, conquistando um território, estabelecendo o seu reino, assim por dizer, e as pessoas dirão, não mais Ucrânia, agora é Rússia. O reino de Deus não viria em aparência externa desta maneira. Ele não seria anunciado como um fenômeno. E você poderia dizer, onde está o reino de Deus? Está naquela cidade. Vamos lá ver o reino de Deus, está naquela região. Não, o reino de Deus não vem com aparência física externa, porque o reino de Deus, versículo 21, está dentro de vós. Ele já está aqui, vocês não sabiam, ele está dizendo. O reino de Deus já chegou, ele está dentro, entre vós. O reino de Deus já está operando na terra, diz o Salvador, aqueles líderes religiosos. Ele está no vosso meio, em indivíduos, não em todos, mas está entre vós, dentro de vós. E é claro, já haviam crentes naquele período. Já haviam pessoas que tinham conhecido o Salvador, o seu perdão e a vida eterna, e tinham entrado para o reino de Deus, tinham sido salvos. Por isso o Senhor disse, o reino de Deus está entre vós. Esta pessoa, aquela pessoa, ela crê, ele se arrependeu, ele viu a mim, o reino de Deus já está aqui. Ele está dentro de vós e ele está no meio de vós. E assim os judeus perguntam a Cristo, quando virá o reino de Deus? E o Senhor Jesus responde, onde está o reino de Deus? Eles perguntam usando um advérbio de tempo. Quando virá o reino de Deus? O Senhor responde usando um advérbio de lugar. Está dentro de vós, está no interior de vós. Bem, naquela pessoa, naquela outra, naquela não. Entre vós, não é todo Israel, não é toda Jerusalém, não são todos os judeus. Está entre vós e está dentro de vós. E esta é a ideia aqui. E as pessoas, claro, ouvindo esta resposta, esta declaração do Salvador, naturalmente, este é o propósito de Cristo em responder desta maneira, naturalmente elas pensariam, mas se isto é o reino de Deus, o que ele está dizendo então? Será que ele está dizendo que o reino de Deus não envolve todas as pessoas em Israel? Que Israel não é o reino de Deus na face da terra? Será que ele está dizendo que eu não estou dentro do reino de Deus? Talvez eu não esteja. Talvez eu esteja fora do reino de Deus. O objetivo da resposta do Salvador era mover a consciência e o raciocínio daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ouvindo a respeito desse tema. E esse, queridos amigos, melhor dizendo, esta pergunta, este questionamento interno, pessoal, é o que cada um de nós deve fazer nesta noite. Acaso eu estou dentro do reino de Deus? Acaso o reino de Deus já está instalado, estabelecido em mim? Eu estou dentro ou fora do reino de Deus? Ele já está em mim? O que é um reino? Bem, um reino é um domínio. É um lugar onde um soberano, um rei, possui um domínio. Acaso Cristo domina em minha vida? Ele é rei e senhor em minha vida? Ele habita em mim? Eu entrei para dentro do reino de Deus, este reino de luz, de vida, de perdão, de salvação, a igreja invisível, assim por dizer, aos olhos humanos, salvos. Você é salvo? Você está dentro do reino de Deus? O reino de Deus está dentro de você. Queridos amigos, é sobre isso que eu gostaria de falar nestes poucos minutos diante de nós nesta noite. E a resposta para esta pergunta, para este inquérito pessoal, o que é o reino de Deus? Ele está dentro de mim. Como eu posso saber nesta noite se eu sou um cristão bíblico, uma pessoa salva, se eu pertenço a Deus, se eu sou dele? Meu Senhor Jesus Cristo está respondendo àquelas pessoas. Eles chegaram com muito orgulho, nós somos povo de Deus, nós vemos o Messias, o Senhor reivindica ser o Messias, mas quando virá este reino de Deus? E a resposta dele é, o reino de Deus já está aqui. E se você pensar sobre este conceito do reino de Deus, tentar materializá-lo em uma metáfora, em um objeto, pense sobre o reino de Deus como uma linha, um fio de neon. E esta linha, ela está aqui agora se movimentando em nosso meio, e ela começa a passar por esta congregação, todos nós aqui, e este reino, esta linha começa a circular, esta pessoa aqui, aquela pessoa não, aquela pessoa sim. O reino de Deus está entre nós.
são pessoas salvas, são pessoas transformadas. O reino de Deus não é uma congregação inteira debaixo de um prédio com título de igreja. O reino de Deus não é uma grande catedral onde missa, culto, liturgia é performada. O reino de Deus não são coisas externas, coisas exteriores. É isso que o Salvador está ensinando aqui, queridos amigos. É isso que nós temos aqui diante de nós. Assim, a grande pergunta a ser feita por pessoas inteligentes, por pessoas sensíveis que estão buscando de fato certeza de vida eterna, saber se eu já passei da morte para a vida é esta. Como eu posso saber se eu estou dentro ou fora do reino de Deus? Se o reino de Deus está em mim? Bem, a resposta nós encontramos aqui no nosso texto de Romanos. Volte-se comigo mais uma vez, no capítulo 14, no versículo de número 17. O conteúdo deste versículo de número 17, queridos, é como uma cápsula de remédio. Este versículo, ele encapsula toda a essência do cristianismo. A verdadeira conversão é descrita aqui. O que é ser um crente? O que é ser um cristão? O que é ser um salvo? O que é o verdadeiro cristianismo? O que é um verdadeiro cristão? Bem, se eu desejo saber se eu sou um verdadeiro cristão convertido, eu devo perguntar a mim mesmo. Eu encapsulo em mim mesmo, está em mim, há em mim, estes elementos descritos aqui neste versículo de número 17. Observe, Paulo dizendo, ele está basicamente repetindo o que o Salvador disse, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Se eu desejo com sinceridade saber se eu sou um cristão convertido, eu devo então me perguntar, estes elementos descritos aqui, eles estão em mim? A minha alma encapsula essas três realidades espirituais que marcam uma pessoa verdadeiramente convertida. Quais são elas? Justiça, paz e alegria no Espírito. Estas três coisas, e elas três ao mesmo tempo, eu posso encontrá-las em mim, elas estão em mim. Se elas estão, o reino de Deus está dentro de mim, e eu pertenço ao reino de Deus. Cada um desses elementos. Bem, observe este texto, ele é maravilhoso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É bem interessante, isso é típico do apóstolo Paulo. Às vezes, para definir algo, ele começa dizendo que aquele algo não é. Ele começa a partir de uma posição negativa. O reino de Deus não é algo. Bem, o que não é o reino de Deus? Diz Paulo. Bem, o reino de Deus não são coisas externas, como disse o Salvador. O reino de Deus não são externalidades. Essas não são as características do reino de Deus. Comer, beber. Por quê? Bem, porque essas são características que você também encontra no reino do mundo, no reino das trevas, neste mundo maligno. Assim, quando vocês, romanos, esse é o contexto, quando vocês começam a julgar a estatura espiritual de cada um de vocês, baseado em coisas externas, terrenas, materiais, quando vocês começam a olhar uns para os outros, ele é crente, ele não é, ele é salvo, baseado em coisas externas que não pertencem ao reino de Deus, vocês estão fazendo exatamente o que o mundano faz. Vocês estão buscando evidências que na verdade você encontra também no mundo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Vocês estão medindo a autenticidade espiritual uns dos outros em termos de comida e bebida, julgando uns aos outros a realidade do reino de Deus na vida de vocês, por coisas que vocês também podem encontrar no reino das trevas, no reino do maligno, coisas que são praticadas por pessoas que não nasceram de novo, que estão fora do reino de Deus. Assim, não julguem a espiritualidade uns dos outros baseada em coisas que não pertencem ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Coisas que caracterizam o reino de Deus não são essas externalidades, não são essas coisas que caracterizam um verdadeiro cristão, uma pessoa salva, uma pessoa que pertence a Deus. Queridos amigos, ser um cristão, pertencer ao reino de Deus, não são coisas externas. Um verdadeiro cristão não é uma pessoa que é caracterizada meramente por certos atos e elementos externos. O que é o catolicismo romano? Pensa sobre esta versão torcida do cristianismo. O catolicismo romano, por exemplo, é nada mais do que uma religião de medalhinhas, de fitinhas, de santinhos, de água, de procissões, coisas externas, ídolos, imagens, pinturas, grandes catedrais, roupas, uniformes religiosos, incenso, esta ordem de prelados
Toda essa divisão, coisas externas, exteriores, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma instituição estabelecida na terra, assim por dizer, organizado por homens em estratos, etc, etc. Não é algo externo. O reino de Deus não está ligado a essas coisas. E o reino de Deus também não é abraçar uma moda, uma estética evangélica cristã. Antes eu me vestia como mundano, carnal, sensual, mas eu estou frequentando a igreja, eu vejo essas boas pessoas tentando se vestir de uma maneira decente, então eu vou vestir de uma maneira decente, agora eu sou um cristão, eu vou aprendendo a linguagem de Sião, vou me comportando, todo esse vocabulário evangélico, ô vaso, ô bênção, isso aqui. O reino de Deus não é isso. Estas coisas externas, essas externalidades. E o reino de Deus, queridos amigos, não é fazer uma bandeira, um cartaz, reunir um grupo de pessoas, ir para a Avenida Paulista, fazer uma manifestação contra esta causa, contra este edito do governo, aquele. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é fazer parte de um partido político cristão, iniciar uma ONG cristã. Isso não é o reino de Deus, porque isso são coisas externas. O reino de Deus também não é o subproduto do cristianismo. O que é o subproduto do cristianismo? Bem, em nossos dias há um movimento chamado reformado, neocalvinismo é o apelido deles. E essas pessoas estão sempre martelando, nós temos que voltar à reforma, temos que voltar à reforma protestante, aos caminhos antigos. Mas quando você começa a analisar com mais calma o que eles querem dizer sobre voltar à reforma, sabe o que eles querem, na verdade? Eles querem um subproduto da reforma. Eles não querem voltar à palavra de Deus, eles não querem voltar à reforma, eles querem voltar ao queijo e o vinho da reforma. Eles querem voltar a Bach, a Rembrandt, Franheim. Eles querem voltar à arte renascentista reformada, a teologia dita reformada, as coisas belas que o Renascimento e a Reforma trouxe em oposto ao catolicismo, à era medieval. É isso que eles querem, falar sobre arte, sobre moda, sobre política, sobre tudo. Isso não é o reino de Deus. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra de Deus. Assim, o reino de Deus não é política. O reino de Deus não é subproduto do protestantismo. O reino de Deus não é pegar um violão, um instrumento musical, sentar-se num dia morno, ver a lua cheia e começar a cantar ali alguma coisa, escrever uma música bonita e sentir gostoso que eu pertenço a Deus e está muito bom. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas externas. Bem, querido amigo, se você se baseia nisso para se considerar um filho de Deus, em algo externo, meu batismo, o fato de que eu nasci num lar evangélico, o fato de que eu canto no coral, que eu toco na banda, que eu ajudo as pessoas a entrar na igreja, recebo as pessoas, alguma coisa externa que você olha, eu faço isso, eu faço aquilo, então você não pertence ainda ao reino de Deus, porque isso não é o reino de Deus. Isso não é ser salvo. Se baseado nisso você afirma ser um cristão, então eu devo te dizer com toda a gentileza e sinceridade que você ainda está fora do reino de Deus. Mas no lugar onde o reino de Deus está, onde Deus habita pelo Espírito, então você encontrará estas três coisas, esses três elementos positivos. Assim Paulo define o reino de Deus por aquilo que ele não é, mas agora ele passa a definir de uma maneira positiva por aquilo que ele é. Ouça novamente. Aqui está reverberada as palavras de Cristo, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas, e aqui estão, primeiramente, justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é justiça. Bem, o reino de Deus tem a ver com justiça, é isso que ele está dizendo. E justiça aqui não se refere àquela justiça objetiva de Jesus por meio de sua vida perfeita e de seu sacrifício aceitável. A justiça que o Pai proveu para pessoas injustas. Não se refere a essa justiça objetiva, mas justiça aqui se refere a algo outro, a uma outra coisa. É algo interno, está dentro de vós. Justiça aqui se refere à retidão de caráter. O reino de Deus é justiça. Bem, o que ele tem em vista é uma vida transformada, uma vida mudada por Deus. Justiça. O reino de Deus está dentro de vós. E assim nós fazemos a seguinte pergunta: você odeia o teu pecado mais do que ama o teu pecado? Isso está dentro de você, isso existe em você. Isso não estava lá antes da minha conversão, mas agora está. Isso está em mim, então eu nasci de novo pela graça de Deus.
Porque antes eu não buscava estas coisas. Eu não buscava justiça. Que justiça é essa que Paulo está falando? É a mesma que Cristo diz, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome, sede por justiça dentro de si, um caráter limpo, um caráter reto, um caráter santo, amar a Deus, servir a Deus, viver para Ele, um Deus glorioso, um Deus santo, eu sou dele, eu pertenço a Ele, viver para Ele. Justiça, não só diante dos olhos dos homens, na igreja, se comportando como um cristão, mas sozinho, em casa, diante do computador, diante do celular, entre as pessoas no mundo. Eu busco justiça em mim, eu busco esta retidão no mundo, eu desejo, eu anseio ver o reino de Deus instalado neste mundo, isto é, santidade, justiça, a glória de Deus cobrindo o mundo, como as águas cobrem o oceano. Eu tenho sede por essa justiça em mim, eu odeio o meu pecado, eu quero ser limpo dele, eu desejo vencê-lo, eu desejo servir a Deus, eu tenho sede e fome por justiça. O reino de Deus é caracterizado por essa força, essa moção que foi implantada em uma pessoa na conversão. O reino de Deus é justiça. Houve uma mudança. Há esta sede por justiça, por santidade, retidão de caráter. O que é o oposto disso? Bem, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 9 a 10. O apóstolo Paulo deixa bastante claro que onde este elemento de justiça está em falta, então não houve conversão. Ele começa de uma maneira muito direta, muito clara, no versículo 10 do capítulo 6. Na verdade, no versículo 9. Veja como ele lida com as pessoas de uma maneira direta, clara. Ele diz: não sabeis, vocês não sabem disso. Nunca lhes foi dito, vocês não aprenderam isso que ele está dizendo. Vocês não sabem isso, que é tão claro, que é tão grande. Não sabeis que os injustos, que é o contrário de justiça, isso se refere à justiça interna, os injustos, os ímpios, não hão de herdar o reino de Deus. Não erre nisso, não permita que ninguém te engane com conversa fiada, com teologia que parece ser bíblica, te dizendo isso está bom, aquilo está bom. Não erre aqui, porque a tua alma depende disso. Você não sabe disso, não erre neste ponto, porque é uma questão de vida ou morte. É o que ele está dizendo, não erreis. E aqui ele traz uma lista de injustiça moral. Nem os fornicadores herdarão o reino de Deus, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é o que todos somos. Mas se eu nasci de novo pela graça de Deus, e se eu encarei o meu pecado e trouxe diante do Salvador e recebi perdão e uma nova vida, então aqui está esse elemento de justiça. E é o que alguns têm sido. Está no passado, não é? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Aqui está. Não permita nesta noite que nenhum teólogo de internet te engane. Se você aprende pela televisão, por algum livro, pela internet, alguém te diz que você pode pensar, que você pode viver no teu pecado e ao mesmo tempo depois ir para o céu, você está sendo enganado. Porque aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Não se engane com isso. Não se engane a respeito disso. Onde as tuas buscas te levam a uma direção oposta ao reino de Deus, nem mesmo pense que você pode entrar no reino de Deus. Esse é o teor dessa advertência aqui neste versículo. Não se enganem com estas coisas. E aqui está o primeiro elemento que caracteriza uma pessoa salva. Em nosso texto de Romanos, no capítulo 14, versículo de número 17, porque o reino de Deus não são externalidades, não é um certificado de batismo, não é qualquer coisa terrena. O reino de Deus é algo interno, está dentro de vós. Ele é justiça. Justiça. Bem, o reino de Deus tem a ver com justiça. Uma vida transformada, sede por justiça, verdadeira vida de piedade, mesmo de portas fechadas. Quando você está longe da igreja, do olhar do pastor, de outros crentes na família, quando você está sozinho em teu quarto, não há ninguém em casa, o que você faz? Você ora ao Senhor? Quando você é confrontado com algo torto, algo errado, algo mal, algo sensual, o que você faz quando não há ninguém por perto? Há no profundo da tua alma o desejo de ser santo para Deus, aos olhos de Deus, diante do Senhor, um caráter transformado.
um caráter mudado por Deus. Se eu me indujo e se eu me entretenho numa vida de pecado, e para mim não há qualquer problema e peso na consciência alimentar a minha alma com o lixo deste mundo e suas músicas e suas porcarias, e a vaidade e a concupiscência da carne, a soberba da vida e dos olhos, e ao mesmo tempo ir na igreja, louvar e cantar, eu simplesmente não nasci de novo. Eu não consigo compreender que a luz e as trevas não habitam juntos. E aqui está, meu querido amigo, justiça, essa justiça na alma. Lembre-se, o governo de Deus, o reino de Deus, é onde Cristo governa, é onde o Espírito habita, e o nome dele é Espírito Santo, e onde o Espírito Santo habita, há santificação, há uma luta contra o pecado, há arrependimento verdadeiro, há uma mudança, há uma transformação. Este é o primeiro elemento, essa justiça está na alma. Um desejo de retidão diante de Deus. E é independente do ambiente onde você está, no teu local de trabalho, quando aquelas conversas horríveis começam a pipocar, você se sente mal e você deseja sair dali. Você não bate palma, você não ri junto, você não aplaude. Há uma sede, uma fome por justiça, por retidão de caráter diante de Deus. E você está com a família, talvez haja na família muitas pessoas que não temem a Deus, não conhecem a Deus, e a família se assenta diante da televisão para assistir talvez algo vulgar, violento, imoral. Antes você se sentava na roda dos escarnecedores, mas agora você não consegue mais ficar ali. Porque há um novo caráter implantado. Um desejo por retidão, por santificação. Você foi convertido. No momento em que você volta a sentar e se permitir estar diante destas coisas, e você ouve, você não consegue assistir. Você escuta estas coisas, você tampa o ouvido. Há uma ira santa dentro de você, há uma indignação santa, é vulgar, é mau, é sujo, é contra Deus, eu não quero fazer parte disso, eu não quero me assentar nisso, eu não quero me envolver nisso. Há isso em você. Justiça, um coração transformado. E na escola, na universidade, no trabalho, aquelas piadas horríveis começam a pipocar, como mencionei. E você deseja estar com pessoas que honram ao Senhor, que santificam seus lábios e suas palavras. Esse é o novo você. E, consequentemente, porque é um novo você, você se lança agora em um combate contra o pecado, contra aquilo que é injusto, mal, torto, seja em casa, seja na escola. É algo interno, é algo interior, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que é um verdadeiro cristão? Aqui está o primeiro elemento que caracteriza um verdadeiro cristão. Queridos amigos, uma das razões por que isso é afirmado, e eu estou tentando ilustrar isso da maneira mais prática possível, é que algumas vezes você descobre que o melhor amigo, a melhor amiga de um cristão, de um crente, é um descrente. E aqui eu não me refiro a um descrente moralmente reto, mas um descrente de baixa moral. E você se pergunta, como essa pessoa que se diz um salvo e busca a santificação pode ter um amigo íntimo, pessoal, com quem partilha, que seja tão sujo em suas palavras, tão indecente, tão mau, tão vil, tão idólatra, tão cobiçoso? Poderia uma verdadeira pessoa transformada que tem sede por justiça ter o seu melhor amigo uma pessoa assim? Claro, nós devemos alcançar pessoas, levar o evangelho, mas há uma diferença muito grande, não é? É em compactuar, em compartilhar com estas coisas. O que as trevas têm a ver com a luz? Que comunhão tem o justo com a injustiça? A justiça de Deus em uma vida transformada levanta essas perguntas. E essa pessoa, se ela está confortável com o pecado, na companhia do pecado, bem, se há algo real, espiritual, não teórico na vida dessa pessoa, não sentimental, esta pessoa não conseguirá. E isso, querido amigo, é o domínio de Cristo, é o poder de Cristo em uma nova vida. Porque o reino de Deus não é um título de evangélico, não é frequentar uma igreja, não é comida, não é bebida, é justiça. Mas aqui está o segundo elemento. Eu devo me perguntar, a minha alma encapsula esta verdade? Está em mim paz. O reino de Deus é paz. Bem, esta é outra característica da verdadeira conversão. E paz aqui, paz sim, se refere àquela paz objetiva,
A paz da reconciliação com Deus. O mesmo apóstolo Paulo já disse aos Romanos no capítulo 5 e no capítulo 8, que tendo sido justificados para com Deus por meio de Cristo, nós agora temos paz por meio de Cristo. Que paz é essa? Esta é a paz do cessar da guerra. É a paz do cessar da guerra. Antes da conversão, nós somos inimigos de Deus, Deus nosso inimigo, nós fugimos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós poluímos o mundo de Deus. Não há paz, há guerra, mas com a salvação há agora reconciliação, paz. Esta é a paz. Mas há uma outra paz também que está envolvida aqui, é claro. Você não tinha esta paz antes. Antes da conversão nós não temos paz. E porque nós não temos paz, nós enchemos a nossa vida de entretenimento, de barulho. Por quê? Porque no momento em que nós paramos e há silêncio, então a voz da minha consciência começa a falar: eu não posso ouvir, eu vou ligar a televisão, pôr o fone de ouvido, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não quero ouvir a voz da minha consciência, porque ela me diz que eu sou um inimigo de Deus, e Deus irá me condenar. Não há paz. Não há paz, não há segurança. Paz. Reconciliados com Deus. Paz com Deus. E paz de Deus na alma, não mais condenação. E quando eu penso sobre o último dia da minha vida, eu vou morrer, certamente, todos nós, e pode acontecer amanhã, daqui a pouco, dentro de um ano, já não há mais aquele temor do julgamento. Sim, talvez haja um certo temor, mas não se refere mais à eternidade. Talvez haja uma preocupação, como vai ficar minha esposa e minhas filhas, e aquelas pessoas que dependem de mim, como estará a igreja, mas não há mais aquele temor da condenação. Eu não sei o que vai acontecer, Deus vai me aceitar, Ele vai me lançar fora, como vai ser? Não, paz, reconciliado com Deus por meio de Jesus, temos paz com Deus, esta paz na alma, que é certeza de perdão, certeza do amor de Deus, certeza de vida eterna. E a Bíblia chama esta paz de uma paz que excede o entendimento. Antes da conversão nós não tínhamos essa paz, e assim nós buscávamos sufocar a consciência culpada, essa falta de paz, de alegria, de certeza, até que você vai ao Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido. Paulo lá em Filipenses, você conhece essas palavras, não é tão famosas de Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Você percebeu, a paz é uma âncora. Não havia uma âncora na minha vida. Eu vivia na vida em círculos sem fim, vagando para lá, para cá, o modismo me levava para cá, o trabalho me levava para lá, o sentimento para lá, um dia lá em cima, um tobogã era a minha vida, um dia eu tenho paz, no outro dia não tenho, mas eu não sei o porquê. Então, paz com Deus, uma âncora, certeza de salvação, reconciliação, há tentações, há ataques do diabo, mas aqui está uma âncora nos diz Paulo, nos diz o autor de Hebreus, que sobe até o céu, está fincada, segura lá, mantendo este barco nesta jornada, a paz de Deus, segurança, a paz que vem na conversão e que excede todo o entendimento das coisas em volta. Deixe-me apenas recapitular isso aqui. Aqui está você antes da conversão. E você não tem paz. A economia está desabando, o câncer da inflação está comendo minha poupança, eu estou ficando velho fora do trabalho, minha carteira não está sendo assinada há tanto tempo, vou perder trabalho, isso e aquilo, eu estou doente, eu estou ficando velho, como será? Roer os dentes, roer as unhas, estou preocupado, o cabelo ficando branco, caindo, eu estou mal. Eu não tenho paz, porque o mundo está desabando, a guerra na Ucrânia logo vai chegar aqui, as coisas estão difíceis, não há paz. Não há esta paz, não é, querido? Mas quando nós somos reconciliados com Deus pelo arrependimento de nossos pecados, fé no Salvador, então há uma resposta de paz, e esta paz permanece conosco, nos foi dada na conversão por Cristo, o mundo não pode dar, nem pode tomar. Então você volta a passar por problemas, não é? Porque a vida cristã não é isenta de problemas, de aflições, de dificuldades, mas agora é tão diferente. E você começa a passar por aquela situação difícil na família, no trabalho, em casa, mas porque você é uma outra criatura, você não desmorona em pedaços. Tudo em tua volta está dizendo, olha, aperta o botão do desespero, da agonia, começa a chorar, a clamar, começa a se desesperar, o mundo está se desabando, tudo está errado, mas você tem paz no meio destas coisas. Passa o entendimento, não é?
passa. O entendimento da situação aqui me diz que eu deveria roer as unhas e entrar em pânico. Essa é a compreensão da situação. Eu não tenho sangue frio, as coisas me afetam, eu compreendo o que está acontecendo, eu sei como isso pode me afetar. Isso está me dizendo, vai, aperta o botão do desespero. Mas não, eu tenho paz no meio destas coisas. Paz de Deus implantada em minha alma. Não é maravilhoso, queridos amigos? Você encapsula isso, isso está presente em tua vida, você pode testificar a respeito disso. Bem, aqui está este segundo teste da vida espiritual. Paz. Paz na vida, paz a respeito da morte, paz com Deus, quanto à vida futura. Já passei da morte para a vida. A paz. Mas veja esse terceiro elemento agora. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Queridos amigos, se refere a gozo, vida na alma, uma alegria que não vem deste mundo, é o fruto do Espírito. Há um tipo de paz que não é esta paz aqui. Às vezes você encontra pessoas, e é tão interessante, uma das coisas que eu acho muito curioso. E essas pessoas, elas estão sorrindo o tempo todo. Parece que elas vivem em outro mundo. Você sabe que são pessoas não salvas. A vida caracteriza isso, uma vida longe de Deus. E as pessoas estão sempre rindo. Você já viu pessoas assim que parece que a musculatura da face levanta os lábios, os dentes estão sempre aparecendo, parece que está sempre rindo. Facilmente está rindo. Não é interessante? Um temperamento complacente. Tudo bem, não tem problema, tudo bem. Não é esta paz que a palavra de Deus está se referindo aqui. É algo maior, há um gozo, há uma alegria maior. Claro, todos nós podemos ter alegria no mundo em nossos melhores dias, não é? Quando tudo está bem, a família está bem, a conta bancária está bem, os prospectos para o futuro estão seguindo certinho, mas no momento que essas coisas desmoronam, com elas vão a nossa paz também. Assim, esta é uma paz diferente. Esta paz se refere à alegria no sofrimento, este gozo, esta alegria, perdão, no meio das provações, no meio das dificuldades, no meio das pressões. E assim há na vida de um crente, porque o crente não é uma pessoa superficial, flipante, assim por dizer, há uma mistura de alegria e serenidade, há uma combinação de alegria no meio do sofrimento. O cristão é uma pessoa séria, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem uma alegria sólida no íntimo. Alegria. Deixe-me concluir aqui. Esses três elementos. Há uma alegria errada, como eu mencionei, que não prova a conversão. Como eu mencionei, as pessoas olham para você e vem ali um rosto de alegria, está tudo bem, alegria, jovial. Mas essa pessoa vive uma vida de pecados secretos. Isso não é a verdadeira alegria do Espírito. É uma alegria santa. Ela está junto com justiça. Você tem que ter justiça, aquela paz e essa alegria. Isso não é verdadeira conversão, isso não é verdadeiro cristianismo. Querido amigo, você pode argumentar comigo depois do culto, mas nós saberemos no dia do juízo. Está aqui, declarado para nós. Nós deveríamos ser sérios a respeito dessas coisas na palavra de Deus. Quando você fere o Espírito, e é o pecado que faz isso, não há alegria em você. Como eu posso viver em pecado e viver jovial? Isso é uma falsa alegria. Isso é uma falsa alegria. A verdadeira alegria anda junto com retidão. A verdadeira paz anda junto com retidão. Essas coisas andam juntos. Bem, como alcançar estas coisas? Que critério você está usando para julgar o teu cristianismo nesta noite? Comer e beber? Eu não como carne de porco. Na minha casa tem 2 pias, eu separo o leite da carne, não misturo essas coisas que o Antigo Testamento diz, não deve misturar o leite da bezerra. Eu não faço isso, eu não faço transfusão de sangue, eu não celebro o Natal, aniversário, essas coisas são pagãs, nasceu no paganismo, isso e aquilo. Esse é o teu cristianismo? É baseado nisso? Ouça essas palavras, são palavras de misericórdias, que nos encaram, que nos advertem por amor e misericórdia. Está dizendo, em outras palavras, se você está baseando a tua certeza de vida eterna nestas coisas, lance fora. Isso não é o reino de Deus. Isso não é conversão. Aqui ele desenvolve o elemento negativo, então o elemento positivo. Deixa-me concluir, queridos.
O reino de Deus, ser um cristão, cristianismo, não me entenda errado, não é uma religião. Sociológica, antropologicamente falando, sim, quando comparado às religiões. Cristianismo é uma pessoa. Cristo é o cristão singular. E ser um cristão verdadeiro é ter um relacionamento com Cristo, estar nele, pertencer a ele, ter nascido de novo. Há muitas definições na Bíblia do que é ser um salvo, ser um cristão, mas tem uma muito poderosa, muito bela, muito gloriosa. Nós estamos falando sobre o reino, o domínio de Deus. Lá em João capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: todo que o Pai me der, virá a mim. Quer ser um cristão aqui? Ser um cristão é ter sido dado por Deus a Cristo. Todo que o Pai me der. Cristo reina em minha vida. Ele é Senhor da minha vida. O seu domínio, o seu reino é real em minha vida. Eu pertenço a Ele, a minha vida é caracterizada por isso. O comportamento de Cristo é visto em mim. A ira é lançada fora, a autocontrole, a mansidão misturada com coragem, a paz, a sede, a fome por justiça, amor por Deus, a desejo de alcançar pessoas. Ninguém pode se dizer um cristão se Cristo não for Senhor da sua vida. Você não pode ir ao Salvador para tê-lo apenas como Salvador e não como Senhor da tua vida, porque Ele é Senhor. Ser um crente, ser um cristão, é pertencer ao Salvador, Cristo Jesus. Naquela cruz, a sua vida perfeita, os seus méritos, o seu sangue precioso. Por uma vida perfeita, Ele alcançou os méritos para abrir o céu para pecadores. Você já parou para pensar sobre isso? Há uma diferença muito clara ali. A sua morte na cruz, pela fé e arrependimento, indo a Ele, apaga as nossas transgressões, deleta o registro do pecado, pagando nele. Mas se Ele tivesse apenas morrido naquela cruz, sim, eu teria os meus pecados perdoados, mas eu não teria direito ao céu, porque o céu é um galardão, é um prêmio, é uma dádiva. Quando Ele vive uma vida perfeita, sem jamais pecar, Ele alcança os méritos de dar o céu àqueles que vêm a Ele. Por sua morte, o perdão de pecados. Por sua vida perfeita, o céu. Pertencer a Cristo. Ser dele. Justiça. Verdadeira paz. Verdadeira alegria. Querido amigo, faça um exame do coração. Examine hoje a tua alma. Seja sério. Seja muito sério consigo mesmo. Aqui está um chamado de amor de Cristo. Aqui está a misericórdia de Deus. Não deixe, não permita que esta luz, esta verdade de Deus passe por você nesta noite, mais uma vez. E se vá, e você se levante e volte para viver esta vida. Não endureça o teu coração. Tome as rédeas honestamente, examine-se a si mesmo à luz desta verdade. E se você chegar à conclusão que ainda não nasceu de novo, então clame a Deus. Clame a Deus. Vá a Ele em arrependimento. Ore ao Senhor, diga a Ele tudo, tudo. E lembre-se dessa promessa conforme você se aproxima dEle. Ele disse: eu creio, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá a Ele como você está e você o conhecerá. E você saberá, quando Ele te salvar, paz, retidão, uma nova alegria, uma nova pessoa em Cristo. Vamos orar juntos.